sejam muito bem-vindos. Eu sou Andréia Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Pessoas reais com histórias reais. Hoje eu tenho 2 convidados. Ela trabalhou durante 35 anos na área de engenharia da Copel e a mãe do Gui. E ele é técnico em informática. Recebemos hoje Rosana Bittencourt Aguilar e Guilherme Aguilar. Sejam muito bem-vindos. Dá um abraço aqui para mim, abraço de mãos, né? Guilherme Aguilar sem encarnação, né, Gui? Muito bem-vindo, uma delícia estar com vocês. E vou começar, a gente já vai começar conversando, né? A gente tem muita coisa para conversar. Rô, eu quero fazer uma pergunta para você. Nós estamos aqui com o Gui. Você já tem um outro filho, né? Você tem o Vinícius, que quando o Gui nasceu, o Vinícius tinha 3 anos. 3 anos. Como que foi essa chegada do Gui? Porque foi uma chegada surpresa, né? Surpresa em todos os sentidos. Como foi esse momento? Então, o Vinícius tinha 3 anos, a gente tinha programado de ter 2 filhos para poder dar uma boa educação, que eu acho fundamental, né, a educação. E o Guilherme foi uma gravidez normal, todo pré-natal, tudo certinho, né? E quando chegou próximo do nascimento, eu fiz uma ecografia e na ecografia apareceu que ele estava com um rim dilatado. Uhum. Então, o médico achou melhor fazer uma cesariana, porque viu que tinha algum problema com o rim. Aí, fez a cesariana e a gente só ficou sabendo que ele tinha síndrome de Down no momento do nascimento. Que o médico falou, nós temos um Down aqui. Uhum. Né? E aí foi... Porque eu achava, assim, que se você fizesse um pré-natal, tudo certinho, que a possibilidade de ter alguma intercorrência com a criança seria praticamente 0. Mas não é assim. Uhum. Não é assim. Nada é 100%, nada é... Você programa, mas você tem surpresas no decorrer do caminho, né? E aí o Guilherme nasceu e a gente ficou assim impactado no primeiro momento, né? Porque nós não tínhamos nenhum caso de deficiência na família, né? E ainda mais uma deficiência que considerada mental, né? Que eles falaram, né? Deficiente mental. Uhum. E então a gente começou, a partir daquele momento, a questionar, ir atrás. A gente fez o cariótipo para ter certeza que ele tinha síndrome de Down, porque a gente olhava para ele, ele era uma criança... Porque a criança com síndrome de Down ela não aparenta muito, assim, quando nasce. Uhum. Né? Tem algumas diferencinhas ali, mas que a gente não percebe. Só o médico mesmo, na hora que ele examina, é que ele vê que o dedinho é meio tortinho, a orelhinha é meio não sei o quê, entende? Ele tem um pouco de hipotonia, ele é mais molinho. Então, a gente não percebia isso aí. Né? Eu disse, mas como? Eu acho que eles estão errados, então vou fazer o cariótipo. Fomos lá no geneticista, fizemos o cariótipo dele. Deu, né, que ele tinha síndrome de Down. Aí a gente começou a ir atrás do que a gente poderia fazer para ele desenvolver, né? Passando, assim, uma situação de... Porque quando você quer ter um filho, você imagina uma coisa, né? Você imagina que a criança vai nascer normal, que a criança né? Não vai acontecer assim, né? Mas aí nasce a criança com problema. E aí você tem que revisar tudo, né? De novo, o que você tinha em mente, né? A visão que você tinha, você tem que criar ver diferente, começar a ver diferente. Aí a gente começou, né? Já rapidinho a gente foi atrás da estimulação, né? Ele ficou até os 2 anos na PAI.
ele fazia estimulação individual. A estimulação individual da PAI é muito boa. Muito, excelente. Porém, a partir do momento que eles saem da estimulação individual e vão para uma turminha, aí eu acho que não é bom. Porque não é bom porque ele precisa ter o convívio com o normal. Porque o normal, o que é? É a referência. Quem é a referência do bebezinho? É o pai e a mãe. Quem é que ensina o bebezinho a falar? É o pai e a mãe. É ali a convivência com o pai, a mãe, o irmão, os avós, né? Rô, deixa eu pegar aqui uma coisa que você falou, né? Olha quanta coisa você trouxe que eu também não sabia. Imagino que muita gente não sabia. Que quando nasce, a gente visualmente não consegue identificar. Não. E aí, de repente, você faz todo um pré-natal, você organiza, você cria coisas, né? Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. E, de repente, é uma surpresa. No Sim, caso, não se... Normalmente, o que acontece? Como eu visualizo, né? Você faz esse pré-natal para você se preparar, para você aprender como a gente pode ser pais melhores para os nossos filhos, não é? Exatamente. E aí, de repente, teve que aprender a fazer tudo, sendo que você tinha um filho de 3 anos, que também precisava, né, da tua ajuda, do olhar de vocês. E aí vocês aprenderam tudo isso. E aí você me contou que a gente vai falar sobre isso depois, sobre esse desenvolvimento. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Gui. Uhum. Gui, eu quero saber assim. Seja muito bem-vindo, Gui. Obrigado. O Gui adora um microfone. Você viu que ele já puxou e ele já está super bem ambientado, não é? Eu quero saber, Gui, como você se apresenta para as pessoas? Apresentando assim, tipo, como eu sou uma pessoa comum. Tipo, converso com várias pessoas, agindo, com carisma, simpatia com as pessoas, né? Então, é uma história que eu falo sobre mim, porque as pessoas olham assim e pensam, é tão legal, é tão gostoso. Todo mundo olha assim, nossa, que bacana. Né? As pessoas olham assim, aproveitem, faz sorriso, faz aquilo, faz assado. Todo mundo me olha assim, tipo, não tem como nem dizer, né? Então, as pessoas olham assim, nossa... Né? Como eu sou assim, sou assado, entre os pais e a mãe. Por exemplo, como eu sou uma pessoa comum, todo mundo gosta de mim, conversa comigo, tal, etc. Aí todo mundo fala, eu sou assim, sou assado. Né? Como eu sou uma pessoa completamente diferente. Né? Então todo mundo olha assim e pensa, sou um cara incrível, eu converso com todo mundo, dá os palmos, né? Então, é assim que as pessoas gostam, agindo próprio do seu carinho, respeito e igualdade, respeitando as pessoas comuns, qualquer um que seja, pelos seres humanos, qualquer um que seja. Entendeu? Que coisa mais linda, Gui. Gui, você é muito especial mesmo. Né? Pessoa comum, né? Que as pessoas olhem, você gosta que olhem para você como você fosse mais uma pessoa normal. Não é? Sim, claro. Muito bem. E aí, mas como que você diz, eu sou Gui? O que você faz, Gui? Para mim, como eu sou uma pessoa comum, o que eu faço, né? Então, da minha história, eu sempre fazia violão, música, instrumento. Então, você está cantando, tocando, né? Para as pessoas verem assim, nossa, que legal, né? Dá umas palmas aí, tal, etc. Pensando como eu sou uma pessoa completamente, né? Todo mundo me olhando e tal. Eu, assim, para mim, eu gosto de ser um cara sincero mesmo, assim, elogiando as pessoas, né? Eu tocando violão, não estou indo mais na escola do violão, mas tem um professor, né, que é o professor Diogo, gente fino pra caramba, né, é um grande queridão, né? É uma história dele, eu com ele sou uma pessoa comum, né? A gente toca junto com ele, conversa com ele. Então, é uma história que vem entre mim contra ele. Então, a gente toca junto, assim. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade para tocar violão. Então, o violão é uma base de instrumento para que desenvolve, a música desenvolve muito na cabeça, cantando, tocando. Então, você toca e canta também, Gui? Sim, claro.
E você gosta? Eu Você- gosto, você- a assim, gente pra- vê tua paixão, assim, quando você Exatamente diz. isso, exatamente E você isso. faz apresentações também? Olha, apresentação eu gosto muito, assim, tipo, pra mostrar para as pessoas ver como eu faço, né? Então, eu agindo, né? Quem eu sou, né? Então, todo Aham. mundo olha dizendo, eu sou uma pessoa mais simples de lidar, então, mais fácil conviver com pessoas normais. Que coisa né? linda. Então, Deixa eu perguntar para tua mãe. Rô, como que é essa questão? Você falou do estímulo, né? Estímulo sempre estimular. Mas conta um pouquinho assim. Você falou agora eu vou puxar lá que você estava falando que ele estudou até os 2 anos na PAI e você recomenda porque a gente teve aqui a Malu, Maria Lúcia Furquim, que ela trabalhou na PAI e eu lembrei que ela falou da importância mesmo de ter essa escola especializada. Por quê? Porque eu entendo assim, você me corrija, tá? Eu estou aprendendo aqui com vocês. Você tendo essa base, ele aprendendo também a lidar com pessoas como ele, que tem os desafios que ele tem, mas, ao mesmo tempo, aí você fez um outro caminho também. Conta lá. Eu acho, sim, que a PAI, ela tem os seus méritos, entende? Por exemplo, na estimulação individual, eles são 10, nota 10, entendeu? Mas, a partir do momento que você coloca a pessoa com alguma deficiência numa escola especial, ela perde a oportunidade de ter a referência, porque o ser humano, ele aprende por referência. Então, se você quer que o teu filho, que tem uma certa deficiência intelectual, que ele fique próximo, que ele chegue próximo do normal, para que ele tenha uma boa convivência, para que ele seja aceito na sociedade, né? O que você precisa fazer? Você precisa estimular ele o tempo inteiro e você precisa dar a oportunidade da referência, né? Para que ele conviva com as pessoas que não tenha aquele problema de deficiência ali, né? De cognitiva. Então, como é que você vai fazer isso numa escola especial? Onde todos que estão na turminha têm algum probleminha lá de cognitivo, né? Então, não tem como. Por isso que eu, assim, deixei ele até os 2 anos fazendo a estimulação, e eu acho que a PAI tinha que focar mais nessa área, sabe? A PAI não tinha que ter escola especial, na minha opinião. A PAI, ela devia de focar na estimulação individual das pessoas, né? E colocar a pessoa na escola normal, para que ela possa conviver, para que, para frente, daqui a alguns anos, aquelas crianças que conviveram com o deficiente, elas consigam ter uma ideia melhor do que a pessoa pode, que o deficiente ele pode ter autonomia, que ele pode desenvolver uma inteligência, que ele pode trabalhar, que ele pode estudar, que ele pode fazer tudo, né? Mas como que você vai conseguir uma sociedade que tem essa visão se você pega a criança e coloca ela numa escola especial e deixa o outro não convive, né? Coloca tudo ali na escola especial e as outras escolas, a criança normal, tudo bem. Como é que lá na frente, quando aquela criança ali virar um empresário, virar um professor, virar um médico, como é que visão que ele vai ter do deficiente se o deficiente não conviveu com o deficiente? Porque o deficiente ficou separadinho lá na escola especial, né? Então, todo mundo perde. É uma perda do deficiente, né? E uma perda do normal. Porque o normal não vai ter aquela experiência de conviver com a criança, com a pessoa que tem uma certa deficiência, né? Seja autismo, seja síndrome de Down, seja
qualquer tipo de deficiência, até a deficiência física, né? Da pessoa ser um cadeirante, né? Como que vai acontecer? Eu, no meu trabalho lá, a Copel, ela fornecia algumas vagas para deficiente. Mas em nenhuma vez, durante todos esses anos que eu trabalhei lá, teve um deficiente intelectual. Era sempre um cadeirante, cego, surdo, né? Então, eu percebia que a dificuldade que os funcionários tinham em conviver com aquelas pessoas, né? Tinha um senhor lá que era cego e ele trabalhava lá. Então, tinha 2 refeitórios lá, né, que a gente almoçava lá. E chegava na hora do almoço, ele sempre ia com alguém, né, para dizer para ele o que tinha no buffet, para ele escolher e colocar no prato, né, dizer. Então, e muitas vezes eu via o pessoal que trabalhava lá comentando: por que não dão um dinheiro para ele e não deixa ele em casa? Ele vem para cá fazer, né? Então, esse tipo de coisa que eu acho que a sociedade tinha que, desde pequenininho, né, e incentivando as crianças. Por isso que eu sou totalmente a favor da inclusão. Rô, então, assim, trazendo isso daí que você acabou de dizer, né? O que a sociedade inteira precisa desse movimento, né? Mas você concorda comigo que as pessoas talvez não saibam lidar com isso? Não, então, não sabe. Mas não e sabe. como que a pessoa aprende a lidar com isso? Tendo essa possibilidade de conviver com. De conviver com. E ter um olhar, o quê? Que a pessoa é uma pessoa. Ela não é um ser diferente, vamos dizer. Ele tem os seus desafios, mas como que ou seja, eu vou falar por mim, eu, Andréia, eu digo assim, como eu posso me adaptar? Não é ele se adaptar a mim, eu me adaptar às pessoas. Por quê? Porque eu tenho esse raciocínio para poder entender o que eu posso fazer para conviver com. Então, como você me disse lá, na empresa, vamos colocar lá o exemplo da empresa. Na empresa, as pessoas não tinham essa noção, mas elas não foram educadas para isso. Então, educação. Mas como se educa? Através de... Vou perguntar para o Gui. Gui, você trabalha hoje? Não. Mas você se formou. Sim. Você se formou em quê? Eu se formei por informática, né? Claro que eu sempre falo aqui sobre informática. Ou algumas áreas que eu já aprendi no tempo de informática por montar computador, etc., um monte de coisa e tal, para ver a diferença, né? Então, como eu monto, eu desmonto, né? Então, é uma tecnologia que eles falam lá, tem que montar, tem que mostrar, tem isso aqui, sobre memória RAM, tem placa-mãe, tem um monte de coisa e tal, etc., entendeu? Tudo isso feito de área de técnica informática. Então, o que serve técnica informática? Técnica informática é aquilo que você está aprendendo um monte de coisa. Tem que fazer aquilo, tem que fazer assado, tem que formatar, tem que fazer download, tem que fazer um monte de coisa, entendeu? Então, tudo isso feito de área de informática. Gui, eu vi que você aprendeu bastante coisa. Sim, claro. Mas você leva isso no teu dia a dia? Como que é o teu dia a dia? O que você faz no teu dia a dia? No meu dia a dia, quando eu chego assim, tipo, normal. Assim. Você acorda, você faz o quê? Eu acordo de manhã, tomo café de manhã, faço aquilo, faço assado. Eu tenho que tocar meu instrumento de dia, de tarde, de noite, que eu faço, né? Então, isso é feito de dia, né? Então, durante o dia. É grande dia. Então, o que eu faço é que tomo café de dia, de manhã, de tarde, de noite. Então, tudo isso é meu dia. Conta pra ela o que tu faz de manhã. Tu levanta, toma café, depois o que tu faz? Aí depois café, depois do café... O que tu faz todo dia depois do café? Eu fico assim, tipo, eu fico jogando, né? Então...
Conta pra ela como é que é o jogo que tu faz. É um jogo comum que eu jogo no PC4. Eu tenho um PC4. Não é PC4, agora tem um PC5, né? Uau! Visual, né? Então, eu uso o PC5 pra jogar um joguinho. Tu perde, tu ganha, assim. O boneco morre, tem que fazer tudo de novo, tal, etc. Então, é assim. O jogo é bem simples, né? Então, as pessoas perdem e jogam de volta. Então, e os bonequinhos morrem, aí tem os bonequinhos sobrevivem, entendeu? É o feito de jogo do jogo, entendeu? Entendi. Mas esse jogo já estava pronto. Não foi você que criou o jogo? Não. Ah, tá. Mas e como é que tu faz para você saber que você conseguiu fechar o jogo? Saber fechar o jogo é bem simples para dizer isso. Então, as pessoas... É tudo muito simples, né? É muito simples. Um morre e o outro perde. É assim que funciona. Mas vai passando as fases, Aí, né? cada vez mais, aí tu vai lá no interior do jogo, lá, tem que passar todas as fases primeiro, tal, isso aqui, etc. Parece lá os bonequinhos, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem um irmão, né? Tem irmão pelo mais velho. Muito bem. Mas são 3 anos só a diferença, né? A diferença de mim e do meu irmão mais velho. Como que é? Vocês jogam juntos? O que vocês fazem junto? O que vocês fazem junto com o Vinícius? Como eu sou uma pessoa comum, né? Então, que eu jogo junto com meu irmão, né? Que nunca tem problema nenhum, né? Como eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Então, como meu irmão, são pessoas comuns. Conversa comigo, faço aquilo, faço isso, mas ele não fica bravo comigo, assim, de nada, assim, tipo, ele gosta de mim se fosse prazer, o que ele faz, o que, né, ele se mostra, né, entendeu? Então, como eu sou uma pessoa completamente querido, né, como ele é uma pessoa simpático... Fala, Rô, fala. Aham. Assim, conta aonde que tu vai com teu irmão? Aonde que tu vai de vez em quando com teu irmão? De vez em quando que eu vou na balada, assim, com os amigos, o pessoal, conversa comigo e tal. E aonde que tu vai mais? Eu vou na balada, vou no tal... Barzinho. De vez em quando eu vou no barzinho, tomo algumas coisas interessantes, tomo água, tomo suco naturais, então é uma história que eu falo sobre mim, então entre mim e entre meu irmão, né, que a gente vai no barzinho, então... E onde é que tu foi com ele, que foi viajar? Conta pra ela. Só os dois. Só os dois. Entre eu com meu irmão, somos pessoas comuns, né, então todo mundo... Mas aonde que você foi viajar com teu irmão, Gui? Eu fui lá na Bahia, Porto Seguro. Uau! Você foi na Bahia com teu irmão em Porto Seguro? Sim. Então... Foi divertido, foi bacana, tal, etc. E, assim, eu com meu irmão nunca tenho problema nenhum, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta. O que você mais gosta na tua família? Olha, a minha família é comum, né? Tipo, todo mundo gosta... eu com minha mãe e meus pais, eles sempre elogiam. Sempre. Aí, quando eu tô lá fora, lá, eu com meu irmão lá, aí eu sempre falo, ela me liga, tá tudo bem aí? Como é que você está? Né? Então todo mundo olha assim, nossa, que bacana, que legal. Gui, então o que você gosta da tua família é que eles te elogiam. Então são elogios genuínos, né? Sim. Então, quem que não gosta de um elogio genuíno? O que é genuíno? Um elogio de verdade. Então é exatamente isso que eu falo. Elogiar as pessoas comuns. Eu tô saudade da minha mãe. Às vezes quando eu tô lá, né? Quando eu tô lá fora do país, lá, eu com meu irmão lá, não tem problema nenhum. E ela manda recadinho, você tá bem? Eu tô vivo ainda, né? Então eu sempre falo isso. Então eu chego assim, nossa, contando umas 10 para minha mãe, né? É uma pessoa muito querida. Mas como eu sou uma pessoa completamente diferente, né? Então assim, as pessoas gostam para mostrar que pessoas acham como eu sou. Que lindo, né? Então vocês são super amigos. Isso é muito bom. Amigos, Isso, aí agora, Rô, isso tem muito a ver com a família, né? Tem, a família é fundamental. A família é fundamental. A família vai decidir o que a pessoa vai ser. Porque assim, se você acreditar... Quando o Guilherme nasceu, eu tive muitas experiências boas, pessoas
fantásticas que chegaram e me deram uma luz do que fazer, e muitas experiências ruins. De pessoa chegar e dizer, no máximo, ele vai ser ascensorista de elevador, vai contar até 20. Eu conheço uma pessoa com síndrome de Down que tem 45 anos e idade mental de 7. Então, ele não vai conseguir, ele não vai fazer, até de médicos. Ele vai viver no máximo até uns 21 anos. Meu Deus. Entendeu? Então, e conheci pessoas fantásticas. Que luz que foi essa que você disse que... algumas pessoas me deram uma luz. Qual foram essas luzes? Foram várias pessoas. Por exemplo, eu fui fazer um curso, tinha a Universidade do Professor, que era um programa que o governo do estado aí criou, e era feito lá na usina de Foz do Areia, que era uma propriedade da Copel. E aí eles deram algumas vagas para os funcionários ir lá. Você vê como Deus vai te direcionando. Vai. E eles me escolheram para ir lá, bem na época que o Guilherme nasceu, era pequenininho, e eu estava muito, confusa, sem saber direito para que lado que eu ia. Cheguei lá, teve uma palestra que eu nunca vou esquecer na minha vida, sobre a referência. O palestrante fazendo a palestra lá, ele falou, se você pegar o teu filho e colocar ele dentro de um galinheiro para conviver só com galinha, ele vai se comportar como uma galinha. Então, a importância da referência, de você fornecer a referência para a criança, de deixar a criança conviver, ter o maior número de experiências possíveis, né, com as pessoas, né? Então, depois passou um tempo e eu vi uma reportagem de um menino que ele era mantido em cárcere privado pelo pai, em São Paulo, e ele não desenvolveu, ele nem falava, porque ele não teve a referência. O pai só ia lá, alimentava ele, né? Mas ele não conversava com a criança, então a criança não tinha referência, a criança nem conseguia falar. Então, ali foi a primeira luz que eu tive. Que lindo. Né? Uhum. E depois, com isso aí, eu falei, nossa, mas então eu preciso deixar o Guilherme conviver o máximo possível com as pessoas normal, né? Porque senão ele não vai ter a referência. E aí que eu comecei a... Aí levei ele no neurologista, cheguei lá, olha como a gente não consegue entender, né? Cheguei lá e falei para o neurologista, eu quero que você faça um exame nele e me diga quanto % do cérebro dele foi atingido pela síndrome. Aí o neurologista examinou ele, tá, não sei. Olha, ele, para a idade dele, ele está normal. O que ele precisa é ser estimulado. A estimulação vai fazer a diferença na vida dele. Então, foram essas pessoas que foram surgindo na minha vida, fui numa palestra que era uma psiquiatra, que ela era muito voltada para a área da deficiência também, né? Então, ela falou, jamais aceite que uma pessoa faça prognóstico para você. Só quem tem o direito de fazer o prognóstico é Deus. Uhum. Então, não aceite que a pessoa venha dizer que o teu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai fazer nada. Entende? Então, você não aceita esse tipo de coisa. Então, foram pessoas assim que foi... E eu falava, pô, é mesmo, né? Então, eu não posso acreditar que a pessoa falou que ele vai contar só até 20. Uhum. Né? Porque como que ela sabe que ele só vai contar até 20? Então, interessante, né, Lu? Porque assim, Rô, você estava aberta. Né? Você, como você disse, eu estava sem chão, né? Não foi você que disse, mas, enfim, nesse momento eu não sei o que fazer. E aí você estava aberta para receber. E aí, quando você está aberta, você vai aprendendo. E quantas coisas a gente faz por um filho, né? Eu vou aprender coisas que eu não sei, que eu não tenho nem ideia. Você foi em palestra, você foi... eu preciso estimular, como eu estimulo? E aí você começa a aprender. E aí vocês fizeram também um movimento diferente, que vocês... eu falo vocês, você e teu filho, teu marido, né, o Fernando?
Vocês foram também se preparar, vocês fazem exercício cognitivo, treinam o cérebro para poder também aprender e estar bem para eles. Por mais que o Gui tenha 30 anos, você precisa olhar, né, e direcionar, mas ele tem autonomia. Ele tem autonomia, você tem desejos para ele, e isso que é a vida. A gente precisa olhar para esse filho de uma forma não com pena. Eu acho que essa palavra não é Rô. Sim, e assim, ó, você não pode entrar naquela coisa de... Eu acho que aí é a grande armadilha de quando a pessoa tem um deficiente na família. Você não pode olhar para ele e dizer, não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir... E entrar nessa armadilha, sabe? Você tem que chegar e dizer, não, ele vai conseguir. Ele vai conseguir no tempo dele. Sei lá, vai levar 1, 2, 3 anos, não tem problema, mas ele vai conseguir. Né? Então, você não pode... Eu acho que a grande armadilha é você se convencer a olhar para a pessoa que tem uma certa deficiência intelectual e dizer, ah, não... Eu vou deixar ele ali porque ele não vai fazer mesmo. Ele não vai... entende? Então, você tem que aproveitar. Eu aproveito todas as oportunidades de estimular ele. E aquele dia eu estava falando lá na escola, lá, que a gente foi passar o Natal e lá em Guaratuba, e a gente estava num hotel e eu falei assim para ele, ó, Guilherme, tá vendo lá, ó? Aquele canto lá é onde estão as xícaras, a faca, o garfo, tudo, né? Para você, o pratinho para você pegar o que você quiser comer e pegar o teu café. E aí tinha um senhor atrás de mim que ele já estava com a xícara na mão, né? Aí ele pegou e já entregou a xícara para o Guilherme, né? Mas eu sei que a intenção dele foi boa. A intenção dele foi fazer uma gentileza, mas a ideia que ele teve no momento, assim, é a ideia do que a sociedade tem. Ai, coitadinho, eu vou entregar a xícara para ele porque ele não tem capacidade de ir lá, pegar a xícara dele, pegar o pratinho dele, fazer o café dele e escolher o que ele quer comer. Eu fui umas águas termais também, um tempo atrás, aí, e o pessoal veio na minha mesa e falou, nossa, como ele tem iniciativa, ele vai lá, ele escolhe a comida que ele quer, serve no prato dele. E eu falei, mas, meu Deus, isso é o mínimo que a gente tem que querer que uma pessoa faça, né? Ele ter a oportunidade de escolher o que ele quer comer, de pegar o prato, fazer o prato dele, né? Até porque, né, a gente não é eterno. Exatamente, então, é isso que eu penso. Dar oportunidade para que ele possa fazer essas escolhas. E aí, Gui, quero perguntar para você. Você fala da simplicidade, né? O que te faz feliz? Para mim, a felicidade é como eu sou, né? Então, não tem como nem dizer assim, a felicidade é aquilo que você faz, o que eu aprendo, né? Então, todo mundo olha assim, nossa, que legal, eu ensino, eu falo tudo. Então, todo mundo olha assim, nossa, incrível. Né? Então, eu sou uma pessoa completamente a razão da nossa história, né? Então, que não tem como nem dizer, né? Para as pessoas olhar assim, poxa, que legal, que bacana. Aí todo mundo olha assim, eu sou uma pessoa que nunca faz mal para ninguém, né? Então, eu sou uma pessoa incrível para as pessoas, para elogiar as pessoas. Como a gente... vamos aprender com o que o Gui acabou de falar. Olha a simplicidade. O que é ser feliz? É que a pessoa me olhe, né, como uma pessoa normal e sorrir e fazer o bem. Porque você é feliz fazendo o bem, não é, Gui? Muito bem. E, a gente tem tanta coisa... O que você ia falar? Tanta coisa. Conta para ela que tu vai na psicóloga a cada 15 dias. É isso que eu queria falar. Então, eu para mim, todos... não é casa, né? É uma casa
15 dias que estou indo na psicóloga. O que tu faz na psicóloga? Aí eu faço lá no... se fala? Meditação, né? Que eu faço aqui. Tem meditação, eu faço violão, faço uma música, faço um monte de coisa. O que mais que tu faz? Conta pra ela. Tu faz mais uma coisa muito importante também. Eu faço... O que tu faz 2 vezes por semana? Faço natação, né? Que assim me faço, né? Quando a gente colocou ele para aprender a nadar, porque a gente foi num hotel e tinha uma piscina. E ele, pequenininho, resolveu entrar na piscina. Aí meu marido teve que entrar de roupa e tudo para tirar ele da piscina, porque ele não sabia nadar e ia se afogar. Aí a gente resolveu colocar ele na natação. Colocamos, vamos lá, escolhemos uma escola lá, perguntamos se aceitava, né? Porque eu sempre pergunto onde eu vou, se aceita. Porque se a escola não aceita, eu já nem insisto, sabe? Porque tem uma lei que obriga, né, a escola a aceitar o deficiente. Mas eu acho assim, que se a escola está dizendo não, é porque ela não tem um trabalho, ela não vai se preocupar em estimular, em fazer nada. Então, eu já, não aceita, tá bom, então vamos para que aceita. Aí, coloquei ele na natação, ele chegou lá, 15 dias que estava fazendo natação, o professor veio e falou assim para mim, ele não vai aprender a nadar. E eu falei para ele assim, mas eu falei para você que ele tinha que aprender a nadar em 15 dias? Eu não falei. Eu falei, ele vai aprender a nadar, sim. Mas eu acho que o professor estava assustado, entendeu? Porque, assim, ó, eu percebo que as pessoas se assustam com o deficiente. Ela olha para ele, ela não sabe o que fazer, entendeu? Ela vai se perdendo, ela se assusta, e é melhor já dizer que não vai dar certo, porque... Aí, o que a gente fez? A gente contratou uma moça, que a mulher, ela tem mais... essa coisa de ter mais paciência, né? De ter mais... Aí, contratamos uma professora. Instinto materno, isso chama-se, né? Para ensinar ele a nadar. Ela ensinou ele a nadar. Hoje, ele nada os 4 estilos. Ele nada na piscina grande que tem lá na escola de natação, né? Então, se a gente... naquele primeiro momento, acreditasse que ele não ia aprender, que ele não ia aprender a nadar, porque o professor apavorado veio dizer que ele não ia aprender, a gente tinha parado. Mas nós nunca, a gente não aceita essa história. Não vai. Não, vai sim, vai no tempo que der, mas vai. Não aceitam não como resposta, né? Não. Mas aí a gente volta novamente àquele ponto de que... não querendo julgar, né? Mas ele não estava preparado. Não realmente, tava, como você falou, ele teve medo. Então, exatamente isso que eu acho que tinha que trabalhar na sociedade. E como é que você vai trabalhar isso? Pela educação e pelo exemplo. Pela educação, colocando o deficiente na escola normal. Para que as outras crianças convivam com eles e vejam que eles têm capacidade, que eles podem. Quando eu comprei o primeiro celular para ele... eu dei o celular para ele, ele levou para a escola cidadã. Chegou lá na escola cidadã, que é uma escola maravilhosa, eu tenho só a agradecer para essa escola. Você sabe que a gente entrevistou a Nelly, né? A Nelly Klein, a diretora. A Nelly está uma repercussão do coisa linda. O que aconteceu? Ele chegou lá com o celular, o que os amiguinhos da turma, que tinha só ele e mais uma menina com síndrome de Down, e o resto tudo era criança normal. O que os amiguinhos fizeram? Ensinaram ele a mexer no celular. Oh, que coisa linda. Entende? Então, aquilo ali, ó, além deles ensinar ele, eles viram que ele podia aprender. Entendeu? Então, é uma formação que vai mudando a sociedade. Né? Agora, se você coloca eles lá na escola especial, deixa eles isoladinhos lá, o que a sociedade vai aprender? Quando eu coloquei o meu filho mais velho no Bom Jesus da Aldeia. Adoro também. Então, o Bom Jesus da Aldeia é uma escola fantástica, só que não é boa para a parte especial. Eu coloquei ele lá porque era muito difícil conseguir uma vaga para o deficiente. Era muito concorrido, todo mundo queria e não tinha vaga.
Mas se você tivesse o irmão que estudasse lá, a chance de você conseguir uma vaga era maior. Fui lá e coloquei o Vinícius lá. E porque eu queria dar uma boa educação para o Vinícius também, né? Coloquei o Vinícius lá e comecei. De vez em quando eu ia lá, e almoçava junto com o Vinícius, e eu percebia que as crianças da escola especial ficavam tudo separadinho, sabe? Então, nem na hora do almoço eles conviviam com os outros. Aí eu pensei, não posso botar o Guilherme aqui, não vai dar certo. Eu tenho que colocar ele onde ele possa conviver com as crianças. Exato. Aí eu falei para o meu filho, eu vou, quem sabe você sai do Bom Jesus da Aldeia. Ah, não, mãe, eu não quero sair, eu gosto da escola aqui, isso aqui é bom. Então tá bom, então você fica aí e o Guilherme não vai lá para o Bom Jesus da Aldeia. O Guilherme vai para uma escola que tem um trabalho e uma visão diferente do deficiente. Uhum. E aí eu achei a Escola Cidadã. Que coisa linda. Que bom que é ouvir isso. Muito boa, muito boa. Uhum. Eu aconselho, assim, eu sempre indico, né? Sempre indico a Escola Cidadã, porque, assim, ó, o Guilherme foi muito bem acolhido lá. E a gente contratou, era ele mais uma menina com síndrome de Down na turma. Então, a gente contratou uma professora. Aí a gente pagava essa professora para fazer o acompanhamento dos dois. Então, ela fazia todo... ela dissecava, né, as matérias, tudo, e explicava e tudo. E ainda tinha, quando ele chegava em casa, a minha vizinha, que era professora aposentada, que ajudava ele a fazer as lições, porque eu trabalhava naquela época, não tinha tempo de ficar fazendo esse trabalho. Então, ela fazia. Então, a gente assim, investiu tudo que a gente pôde para que ele tivesse um desenvolvimento próximo do normal, que ele conseguisse ter autonomia. E para quê? Para que quando, lá na frente, se a gente for embora antes, o irmão também tenha como lidar com tudo isso, né? E não seja tão difícil para ele, né? Isso valeu a pena, tá vendo? Não, valeu. Toda a trajetória, tudo que você aprendeu. Quanta coisa que hoje eu tenho certeza que pessoas que estão nesse momento estão aprendendo. E aí, pensando assim, como tudo para você foi uma surpresa, o que você diria hoje para pais grávidos que tiveram esse diagnóstico do bebê? Eu diria que ele não acredite quando alguém vir falar que a criança não vai conseguir, que ele procure se informar e que ele estimule. Estimule, estimule e estimule o tempo inteiro. O Guilherme a gente nunca deixou para trás. A gente ia viajar, levava junto, ia no cinema, levava. Ele era pequenininho, tinha aqueles banquinhos no cinema. Ontem a gente foi assistir o Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha não, qual foi o filme que a gente assistiu? Capitão América. Capitão América. Né? Ele adora cinema. Por quê? Desde pequenininho a gente levava ele. Ia para a praia, levava, ia para o supermercado, levava. Aonde a gente ia? Na feira. Em todos os momentos que a gente tinha oportunidade, a gente levava ele junto para ele participar e se estimular. Perfeito. Né? Então, é estimulação. Né? E educação da sociedade para que a sociedade possa dar chance para eles. Né? Porque se uma criança que conviveu com ele e que hoje é um empresário, ele vai ter uma visão diferente do deficiente. Né? Ele vai dizer, não, eu vou criar uma vaga aqui na minha empresa pro deficiente intelectual, porque ele tem capacidade. Eu convivi lá com meu coleguinha de escola, e quando eu era criança, e eu vi que ele tem capacidade. Ele aprendeu a mexer no celular, ele se alfabetizou, ele sabe contar, ele sabe... Entende? Então, é isso que precisa, educação. E agora você está falando com os empresários, né? Se tiver empresários aí que estão ouvindo nesse momento, pensem nisso. De dar oportunidade para os guis e os amigos dos guis, né? Exatamente. Deus abençoe. Nós estamos chegando ao final, já passou voando sempre o nosso episódio. Eu sempre eu falo assim, nossa, mas já passou, né, Gui? E a gente tem uma tradição no nosso podcast. Nossa tradição é um conselho. Então, se você pudesse deixar, depois eu vou perguntar para você vai pensando, Sim, Gui. Claro. Um único conselho para as pessoas que estão nos ouvindo.
qual seria esse conselho? Eu acho que o conselho é acreditar nas pessoas, entendeu? Se você é um deficiente intelectual, se você tem uma perda cognitiva, se você tem... acreditar que a pessoa pode reverter essa situação, que a pessoa, através da tecnologia, do estudo, da pesquisa, que ela pode reverter isso aí e que ela pode colaborar com a sociedade, né? Ela pode ser útil na sociedade, né? E mesmo a pessoa que tem lá um início de Alzheimer ou que tem uma perda cognitiva, se ela fizer, ela ir atrás, ela pesquisar, ela trabalhar, ela se estimular, ela vai conseguir continuar participando da sociedade e até ser muito importante, né? Porque assim, ó, por exemplo, a pessoa que tem 80, 90 anos, olha o que ela tem de experiência para contar, né? Que a gente não tem, que quem tem 20, 30 anos não tem. Então, o brasileiro ele precisava conviver mais com o velho, né? Conviver mais com o velho para que ele aprenda essas experiências, né? Porque o Brasil, infelizmente, ele é meio falho nessa área, né? É diferente, por exemplo, do Japão. O Japão, eles respeitam muito o idoso, né? Eles aproveitam a experiência do idoso. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o idoso, não, ele já não serve muito para muita coisa, né? Então, eu acho que o conselho que eu dou é esse, né? Com toda essa experiência que eu tive, que não foi fácil, é muito desafiador, mas para que as pessoas acreditem, né? E vá atrás e pesquise, está cheio de oportunidade, de vídeo, né? Sim, você sabe o que eu vivo isso, né? Eu tenho uma turma com princípio de Alzheimer, né? Que eu dou aula. Só que esse olhar que a gente tem de amor, a gente precisa mesmo ter esse olhar de amor, cuidar, mas também dar autonomia, que é o que a gente teve também com o episódio anterior com o Pedro Américo, né? Que os filhos dão essa autonomia. Adorei teu conselho. Eu concordo plenamente com esse conselho e eu quero saber o teu conselho. Do meu conselho é tudo aquilo que a gente é uma pessoa... Que conselho que você pode dar? Ou uma dica, Gui, ou um conselho. O que é um conselho? O que você pode dizer para as pessoas? Um conselho de vida, algo que você viveu? Para mim, que eu convivi com pessoas completamente normais. Sempre, né? Claro, como eu sou uma pessoa responsável, né? Então, eu tenho um carisma, tal, etc. Coisa de saudável, né? Então, a alimentação bom, né? Então, tem um lado bom, tem um lado que não tem como nem dizer. Então, é uma história que vem dentro da gente, porque as pessoas gostam de ter pouco de dificuldade, né? Então, para mostrar que existe sobre nós. Dentro da lei que faz isso, que faz sentido, né? Então, o que eu falo aqui, que é muito importante para todo mundo. Que não tem só eu, é para todo mundo. Então, não tem como nem dizer. Então, as pessoas olham assim, nossa, que bacana. Então, as pessoas gostam de ser educado, para não xingar, não humilhar, não sei o quê, não estragar tudo, né? Então, o que eu falo aqui, responsabilidade sobre nós. Então, entre nós, pessoas qualquer, né? Que tem os teus direitos, seres humanos, né? A gente é um ser humano comum, a gente conversa, tal, não sei o quê. E a gente conversa, explica o que está rolando, o que está acontecendo, né? Então, é uma história feita daqui. Gui, meu querido, por que você se emocionou?
Eu nunca fico emocionado, Você assim, se né? emociona Mas, sempre. Que coisa linda. Eu- Você se emocionou pelo fato de Entendeu? pensar que as pessoas podem ser mais gentis umas com as outras, né? sim, claro, é exatamente isso que eu falo. Então, se gentil, eu nunca fico chorando, eu não fico nada assim. Não tem problema. Eu Claro, também. Ó, aqui, ó. Olha aqui. Eu também me emociono o tempo Então, inteiro. exatamente isso. Emocionar é aquilo que a gente pensa, assim, eu tenho que fazer coisa boa, eu tenho que fazer coisa certa. Então, é aquilo que a gente quer ser um melhor para todo mundo, né? Então, a gente não fica chorando, limpando as lágrimas, né? Então, que não é comum. Mas tá tudo bem a gente se emocionar. Senão Então, a gente emocionar seria é uma aquilo que a pedra gente aqui. Não é? Entendeu? É, que É uma lindo. história que eu falo aqui, né? Então, para todo mundo olhar assim e saber assim, sabe por quê? Sabe por que eu fico emocionar? Então as pessoas olham assim e pensam, nossa, que legal. Todo mundo pensa, o que você faz, tal, isso aqui. A gente tem que acreditar a gente. E a gente olha assim, nossa, tá sendo tudo para nós, para todo mundo. E aqui no Brasil nunca desista. Tem que lutar pela justiça, entendeu? Tem que lutar, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, entendeu? Então as pessoas olham e pensam, como que eu sou uma pessoa comum, pensa que você faz, eu nunca chorei, eu nunca emocionei. Então as pessoas olham assim, nossa, tem que acreditar pela fé, pela Exatamente. felicidade. Amém. Então, Você sabe que nós estamos chegando ao final e eu quero dizer, por esse motivo, foi criado o Conexões Eternas Podcast. São pessoas reais com histórias reais. Aqui temos a prova disso. Continuem nos assistindo, se inspirem com essas histórias e eu espero você no próximo episódio. Se isso fez sentido para você, se algum detalhe que você ouviu aqui conectou com você, compartilhe, conte para as pessoas e vamos crescer esse canal, vamos crescer, levar coisas boas, histórias, notícias boas para todo o mundo. Muito obrigada.